Olá para todos. Estamos aqui para mais um programa Momentos de Luz da Fraternidade Espírita Irmã Maria, Casa Espírita aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo. E hoje, para participar do nosso Evangelho, temos a alegria e satisfação de ter aceitado mais uma vez o nosso convite, porque já faz parte da nossa família, né? Vai ter muito trabalho ainda pela frente. A Luiz e o Sônico lá de Araraquara. Dá um oi pro pessoal, Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Enio. Boa noite, queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Maria aí da cidade de São Paulo. É sempre uma alegria estarmos reunidos novamente, virtualmente, evidentemente, mas unidos em pensamento e em coração. Agradeço imensamente a oportunidade desse momento. Então, antes do Luiz, nós falamos um pouquinho sobre o tema de hoje. Então vamos fazer aquela preparação inicial, né? Que eu sempre falo, baixar um pouquinho aquela poeira do nosso dia a dia. Então, para aqueles que se sentirem confortáveis de nos acompanhar, fechar os olhos e procurar relaxar o corpo. Vamos tentar relaxar um pouquinho através da respiração, respirando bem profundamente, de preferência pelo nariz, inspirando bastante, enchendo preferencialmente a parte do abdômen, inspirando o máximo possível. Quando estiver bem cheinho, segura um pouquinho, prende um pouquinho e solta pela boca. Solta devagarzinho, mas solta todo o ar possível. Então, inspirando pelo nariz, sentindo que além desse oxigênio que nos traz a vida, também vem essa energia que é o amor de Deus, que está sempre à nossa disposição, à disposição de todos nós. Então vamos inspirando esse amor de Deus, essa energia divina, e ao prendermos essa energia, vamos sentir que ela se espalha por todo o corpo, envolve todos os órgãos, todas as células. E ao soltar o ar, vamos mentalizar que estamos eliminando qualquer fluido negativo, se acaso estiver presente em nós. Então, mantendo essa respiração profunda, o corpo um pouquinho mais relaxado, nós sempre iniciamos, toda vez, agradecendo, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade das nossas encarnações. Obrigado a Jesus por estar sempre ao nosso lado, nos orientando, nos iluminando, desejando o nosso bem. Obrigado aos nossos anjos guardiães. Cada um de nós tem um espírito protetor, nos fazendo sempre companhia em todos os momentos, nos estendendo as mãos, nos abraçando nos momentos alegres, nos envolvendo nos momentos de mais dificuldade. Então, obrigado, irmãos e irmãs, pela presença. E obrigado também por tantos espíritos que ajudam nas atividades da nossa fraternidade espírita Irmã Maria. E obrigado, com certeza, aos espíritos, companheiros, amigos, os mentores que acompanham o nosso irmão Aloysio Sônia. Obrigado a todos pela presença, pela luz, pelo amor. Então, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.
É isso, Luiz. Agora é com você, Luiz. Dá o tema, tá bom? Bom, uma boa noite novamente, queridos amigos. Como eu estava dizendo, é sempre uma alegria estarmos reunidos nesta casa de oração e trabalho. Quando o Jorge nos convidou para este bate-papo, nós estávamos pensando em dois temas especificamente para conversar com os irmãos, ambos os temas vinculados a músicas do grupo Farol Luz, do nosso querido Cláudio Padilha, lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba, que gentilmente vou pedir licença aos irmãos para nos apresentar aqui a camiseta que o Cláudio nos presenteou o ano passado, quando participávamos de um sorteio que ele havia realizado. E o grupo Farol Luz é um grupo muito espiritualizado, traz sempre músicas com enaltações voltadas para a espiritualidade e para o nosso crescimento espiritual. E apresentei para o Jorge dois temas, baseados também nas músicas do Farol Luz: gratidão e o poder da cura. O Jorge falou, vamos no poder da cura. E baseado na música O Poder da Cura, do grupo Farol Luz, que o Enio vai disponibilizar depois o link do canal do YouTube, para os irmãos que quiserem depois ouvir a melodia, nós estabelecemos o trabalho de falar sobre a cura está dentro de você, que é o fechamento da letra dessa música. Eu pediria então licença aos irmãos para a gente fazer a leitura desta música, da letra da música, O Poder da Cura. Diz Cláudio Padilha nesta letra: debruçado na janela, uma paz a me rondar, e olhei no horizonte uma luz se aproximar. Se aproximou de mim, uma voz assim falou, em bom tom me disse: filho, tua cura está no amor. O poder da cura depende de você. Mude as atitudes, você vai perceber que fora da caridade não há salvação. Faça a sua parte e abre o teu coração, e você vai ver que a cura está dentro de você. A cura está dentro de você. Finaliza a letra desta maravilhosa melodia. Vejam como ela é inspiradora, como ela é maravilhosa e nos traz uma reflexão muito oportuna. Certamente, irmãos, cada um de nós já passou ou está passando por algum problema, seja de ordem física, de ordem emocional. E quando um problema chega para nós, muitos de nós nos revoltamos contra Deus, contra a espiritualidade e caímos naquela lamúria constante. Por que esta coisa está acontecendo comigo? Por que para mim? E nesta reclamação, nesta lamúria, neste blasfema que muitas vezes traçamos contra o Criador, não voltamos os verdadeiros olhos para a realidade, que nós deveríamos fazer a mudança da forma de falar e de pensar. Em vez de dizer por quê, deveríamos dizer para quê. Qual a razão e o porquê desta situação estar acontecendo para mim, seja de ordem física, espiritual ou até mesmo moral. E nesta indagação, que é a verdadeira virada de chave no conhecimento que nós temos que ter, porque quando uma situação acontece, em vez de reclamarmos, deveremos mudar a atitude. Lembro exatamente de uma pessoa que trabalhava até pouco tempo atrás com a parte de acupuntura aqui na nossa cidade e que uma pessoa muito do bem, sempre alegre, sempre sorrindo para a vida, para as dificuldades do caminho. E ela era uma pessoa extremamente feliz quando ela foi diagnosticada com câncer de mama. Naquele momento, certamente, eu acredito que se a gente fizer uma projeção, ela
mexeu com as suas estruturas. Embora fosse uma pessoa espiritualizada, tivesse um bom trabalho, sempre fazendo bem a muitas pessoas, quando essa aprovação veio a ela, quando essa dificuldade física chegou a ela, ela deu uma certa mexida nas suas estruturas e indagou a si mesmo, mas por que esta situação está acontecendo comigo? E a partir daí ela modificou a forma de agir, de pensar. Falou: espera um pouquinho. Em vez de eu ficar falando por quê, eu tenho que pensar diferente. Para quê? Qual a razão e o porquê que esta doença chegou para mim? E mudando a forma de encarar e tendo fé, ela foi em busca da cura e modificou a sua forma de ser e em relação a vários problemas que talvez ela não prestasse atenção. Precisou chegar a um determinado problema para com ela, para que ela refletisse. E se a gente voltar para o tema da palestra, da letra, desculpa, o tema da palestra, que a cura está dentro de você, e pontos que o Cláudio Padilha nos traz, ele diz assim: o poder da cura depende de você, depende de nós a cura. E qual que é a receita? Mude as atitudes e você vai perceber. Então, o que que acontece? Se você continua agindo da mesma forma, do mesmo fato, as coisas vão continuar acontecendo. Então, a gente tem que fazer uma virada de chave, tem que fazer uma revisão da nossa vida e falar: opa, onde eu estou errando? Onde eu estou conspirando contra mim mesmo pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras e pelas minhas ações? E nós, muitas vezes, não prestamos a devida atenção. Nós não fazemos a vigilância dos nossos pensamentos e trazemos que aqueles pensamentos deletérios se tornem um vício em nossas mentes. O vício de reclamar em vez de agradecer, o vício de ficar pensando que nada vai dar certo na nossa vida, em vez de termos a fé e a esperança de que dias melhores advirão, pois tudo na nossa vida passa. As boas coisas passam, mas também as coisas não tão boas haverão de passar. E quando você se imbui da fé, da esperança, na mudança dos pensamentos, já se vendo curado, já se vendo tratado, você já traz um passo grandioso na sua recuperação. E ele traz também essa referência para nós: fora da caridade não há salvação. Eu me lembro que tem uma mensagem, se salvo engano, do Espírito Emmanuel, que fala que quando nós estamos num determinado momento que a providência divina vem nos cobrar por erros decorrentes de passados anteriores das nossas existências, e que naquele determinado momento nós somos, que vem para nos cobrar de determinadas questões, quando encontra-nos a serviço do bem, manda a divina providência que aquele débito seja suspenso por tempo indeterminado. Então, o trabalho no bem, fazer algo em prol do nosso semelhante, é uma coisa maravilhosa. E para nós fazermos a caridade, nós não precisamos de muito, não se fala apenas e tão somente da esmola, da cesta básica, que são importantes sim para a ajuda de tantas e tantas pessoas necessitadas. Mas quando você se dispõe de abrir mão de 1 hora, 2 horas da sua semana para fazer algo em prol de alguém necessitado, que maravilha você poder fazer isso. E eu me lembro que nesta semana estávamos na casa espírita para para assistir uma palestra, e a equipe que estava fazendo a sopa para esses irmãos de situação de vulnerabilidade social foi uma coisa muito tocante. Cheguei lá na casa espírita e senti um cheiro agradável, uma comida que deu fome. E cheguei na cozinha, 3 senhoras e um senhor ali preparando a comida, colocando nas vasilhas para distribuir para as pessoas de vulnerabilidade social. E nestas questões, eles falaram uma coisa que me tocou profundamente, que eles fazem aquilo com amor, com carinho. Por isso que o cheiro da comida é desse maravilhoso.
Então, quando a gente põe amor naquilo que a gente faz, a gente recebe sim a oportunidade de reverter problemas que nós trazíamos talvez de vidas anteriores para ser resolvidas nessas, que encontrando-nos a serviço do bem, a cura vem. Eu me lembro que passávamos uma vez por um problema de saúde recentemente e até nós tivemos que suspender um dia das nossas lives, que estávamos na questão de tratamento espiritual, e num determinado dia tive uma seguinte intuição: trabalha que a cura vem. Olha só que importante. Vamos trabalhar no bem para que a cura venha até nós naqueles problemas que nós estamos passando. E a gente sabe que quando as dificuldades chegam, não é tão fácil. Não é fácil da gente respirar e dar a volta por cima e seguir a nossa jornada. Mas tenhamos fé e perseverança que nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Temos sempre os nossos protetores queridos, os nossos anjos de guarda e o Divino Mestre Jesus que está sempre ao nosso lado. Vou deixar o nosso amigo Jorge falar algumas coisas também, porque senão eu, tomo conta da live e a live é em dois, né? Mas na hora veio à minha mente uma reflexão, não vamos dizer assim que seja negativa, né, mas é meio contrária um pouco ao tema, que seria, bom, a nossa relação com o mundo material é muito forte ainda, no mundo físico, a gente tem o corpo, e quando vem a doença física no caso, que me veio assim, nem toda doença tem cura. Tem situações que infelizmente a doença vai, de repente, permanecer até a nossa desencarnação. E aí a reflexão seria nesse, bom, como é a nossa reação diante dessas situações mais complicadas. A gente vai no médico, vai com os especialistas, no nosso caso vai na casa espírita, procura uma ajuda, e normalmente nosso objetivo sempre principal é aquela cirurgia espiritual, o tratamento espiritual. Só que, pensando no caso da impossibilidade, em alguns casos a gente acha que não, que a casa é fraca, que os atendentes, vamos dizer assim, eles não têm essa força suficiente. Então a gente vai, procura outra casa, de repente também não encontra, acaba concluindo que não, que o espiritismo não vai resolver meu problema, procura outra religião e vai, entre aspas, perdendo o tempo que nos resta na encarnação. Só que me veio também à mente rapidinho a imagem, né, a lembrança de um espírito que já desencarnou e que você já falou há muito a respeito, do Jerônimo Mendonça, que ele nasceu saudável, né, bem saudável, e depois de uma certa idade que vieram as dificuldades e não foram poucas. Muitas dificuldades físicas terríveis, né, que a gente, na verdade, nem faz ideia. Só que ele foi a prova prática mesmo de como que em situações complicadíssimas a gente pode, entre aspas, aproveitar a encarnação. É lógico que ele teve os momentos de dificuldade dele, né? Tem aquela história que ele reclamou um pouquinho com o Chico Xavier, né? E só, só interrompendo um pouquinho, talvez alguém não conheça o Jerônimo Mendonça, dá para falar rapidinho, um pouquinho rápido a respeito dele, Aloysio? Só para complementar? Não, dá sim, com certeza. Bom, Jerônimo Mendonça, nascido em 1º de novembro de 1939, na cidade de Ituiutaba, era um jovem que, até os seus 13, 14 anos, gozava de uma saúde normal. Jogava futebol, participava, ajudava a família
nas despesas do lar, trabalhando desde moço, né? Desde pequeno. E num determinado período da sua vida ele foi acometido de umas doenças que foram atrofiando os seus músculos, né? Chamada de artrite reumatoide. E por conta desses problemas, ele foi perdendo os movimentos, usando no primeiro momento uma bengala, depois um par de muletas, cadeira de rodas e finalmente uma cama ortopédica, onde ele passou mais de 30 anos. Ele desencarnou em 26 de novembro de 1989, ou seja, de 50 anos de vida, 30 praticamente passou numa cama ortopédica. Não obstante, ele perdeu uma das vistas e depois a outra acabou secando. Então, cego tetraplégico, dependendo de tudo e de todos, ele teria tudo para não fazer nada. No entanto, ele fez muito mais, fazia palestra pelos 4 cantos do nosso Brasil, levava sempre uma palavra de conforto e consolo, construiu 2 centros espíritas, uma creche, um, uma gráfica espírita, escreveu 6 livros, gravou 2 LPs. E nesse trabalho levava sempre uma palavra de conforto e consolo. E com toda essa dificuldade, o Jerônimo aprendeu que reclamar não era a melhor solução, tanto que ele passou por um problema de uma hemorragia muito forte, num determinado momento, e os médicos de Tuiutaba falaram, não, ele não tem solução, ah, ele não vai passar dessa semana. Mas ele precisa se despedir do Chico Xavier, são muitos amigos. E o médico falou, só de carro ele vai desencarnar no meio da estrada, só se for de avião. Um amigo tinha um avião, tirou os bancos, colocou a cama do Jerônimo e levaram para Uberaba para falar com o Chico. Quando o Chico chegou, viu o Jerônimo com o lençol todo coberto de sangue e ele falou assim, olha, o nosso amigo Jerônimo está parecendo uma rosa vermelha. Vamos cada um de nós dar um beijo nele, com muita suavidade, para que essa rosa não despetale. E assim foi, um após outro. E quando foi a vez do Chico dar um beijo no Jerônimo, colocou a mão no seu abdômen e o Jerônimo sentiu como se fosse um choque na região e imediatamente a hemorragia cessou. E o Jerônimo, que tinha ido lá para se despedir do Chico, acabou ainda fazendo a preleção da noite. No final, o Chico veio a ele e explicou, Jerônimo, sabe por que você teve esse problema? Porque você assumiu a posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, como eu sou infeliz. Mude as atitudes, comece a falar de forma alegre, de forma jovial, traga mensagens de ânimo a muitos corações. E assim o fez, né? Viveu muito mais anos. E por falar de cura, Jorge, você sabe que o Jerônimo também foi procurar o Zé Arigó, né? Uhum. Lá em Congonhas do Campo. E quando ele chegou lá para ser atendido, a cama estava com dificuldade para passar e o Arigó falou assim, né? O Dr. Fritz, traga o homem da porta estreita, né? Porque não conseguia passar. E aí, quando ele viu o caso do Jerônimo, ele falou que o caso dele era o caso dos 3 Cs, que era karma, cama e calma. Então, ou seja, nem Dr. Fritz conseguiria resolver o problema do Jerônimo, porque era um problema kármico que ele veio para ser resgatado. Como você bem lembrou, Jorge, nem todas as curas acontecem, por mais que a pessoa tenha fé, por mais que a pessoa mude as atitudes, porque são questões já inerentes, marcadas no seu próprio perispírito, que o espírito pediu em vidas na erraticidade para que ele pudesse resgatar essas provas. E nós sabemos muito bem, que o corpo físico nada mais é que um mata-borrão do corpo espiritual. Então, que quando às vezes uma doença se manifesta no corpo físico, significa que ele já está retirando do corpo perispiritual as mazelas que deram causa àquilo. Porque muitas vezes, pelas nossas invigilâncias, pela nossa é, intemperança, em vidas anteriores, cometemos atrocidades. E quando a gente se depara com a nossa realidade espiritual, a gente pede sim para que a gente passe por algumas determinadas
provas e expiações. E nesse processo de provas e expiações, nós vamos resgatar erros do passado. E a gente tem que lembrar sempre de uma história muito interessante. Eu não me lembro exatamente qual livro está esse exemplo, mas diz que uma pessoa, numa época da escravidão, ele era um senhor de engenho e o escravo havia feito alguma coisa que ele tinha deixado ele desconfortável, tentou fugir, alguma coisa do tipo. E ele, na sua brutalidade, ele pega a mão do escravo e coloca no engenho, né, na moenda da cana. Destrói o braço daquele irmão. E quando ele vai para o plano espiritual, arrepende-se do fato do acontecido e pede para que a espiritualidade, né, dê a oportunidade dele resgatar e sentir na pele aquilo que ele fez para o irmão. Quando ele vem para o plano terra, ele se depara com a realidade da vida. E, imbuído de bons propósitos, bons pensamentos, ele se transforma num grande trabalhador da seara espírita. Grande trabalhador da seara espírita, fazendo caridade, auxiliando um aqui, outro acolá, e participava ativamente da reunião mediúnica, tudo mais, e trabalhava também nas atividades diárias, no seu emprego, quando um determinado dia ele se vê numa máquina, ele perde um dos dedos da mão. E fica muito triste, muito amargurado por esse acontecimento. Poxa, é uma pessoa tão boa, faço tanto bem, tanta caridade. Claro, não lembrava do acontecido em vidas anteriores. E naquele momento, então, né, depois de ser atendido pela equipe médica do pronto-socorro, ele naquele dia tinha uma reunião mediúnica. E ele vai, né, meio cabisbaixo, meio triste, amargurado, quando o mentor da casa dá uma mensagem importantíssima para ele, dizendo que, irmão, em outra vida você fez isso, 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 e você havia pedido para passar pelas mesmas provas, pelas mesmas expiações que você fez passar aquele irmão no passado. Porém, o seu trabalho no bem, o seu desprendimento, o seu trabalho em benefício do próximo, permitiu-se que o seu mal pudesse ser abreviado. E você, em vez de perder o braço inteiro, perdeu apenas um dedo. Então, é momento de você agradecer. A gente traz esses exemplos porque nós não estamos dizendo aqui de forma alguma que se você vai buscar a casa espírita ou qualquer entidade religiosa, se você para um tratamento, se você vai buscar uma terapia, se você vai buscar outro tipo de ajuda, de forma alguma é para você abandonar o tratamento médico. Todos os tratamentos se interagem. O tratamento médico, o tratamento terapêutico, psicoterápico e o tratamento espiritual, que se complementam para que a cura possa acontecer. Pois muitas das nossas doenças, elas acontecem pela nossa invigilância, acontecem por questões de ordem psicossomáticas, ou seja, pelos nossos pensamentos deletérios, pela nossa invigilância, pela nossa ira, pela nossa impaciência, pela nossa irritabilidade, vão plasmando no nosso veículo físico problemas que muitas vezes não seriam nem de provas e nem de expiação. São fatos decorrentes da nossa invigilância nesta vida. Por isso que nós temos que apreciar o preceito do Evangelho de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Fala, Jorge, fala mais um pouco. Exatamente essa ideia, né? Que, na verdade, Aloysio, a gente está encarnado para passar pelas situações, para sentir, para experimentar. E nem sempre, infelizmente, estamos numa fase que esses aprendizados ainda são difíceis para nós. O fundamental, na verdade, o fato de a gente estar aqui encarnado é, como o tema diz, a cura está dentro de você, a cura está dentro de nós. Então, fundamental, na verdade, é encontrar a nossa cura interior. De repente, essa cura interior vai, vamos dizer assim, influenciar o físico, e, e a própria medicina já reconhece isso, né? A relação físico com mental, com
sentimental da cura. Pode ser, mas também pode não ser. Inclusive até me veio a ideia desse campeonato dos Paralímpicos, né? O pessoal competindo em várias competições que a gente nem, acho que nem chega perto, na verdade, né? Só que muitos não têm braços, pernas, outros têm problemas mentais e estão lá disputando, participando, entre aspas, vivendo. E talvez seja isso que a vida pede para a gente, né? Vamos viver dentro do que está disponível para nós. Só que tentar viver da melhor forma possível, aproveitar as oportunidades que a vida nos traz. E a gente sempre pensa que a coisa difícil é ruim. Por incrível que pareça, a maioria das coisas difíceis não são ruins. São, na verdade, situações que vêm de encontro ao nosso próprio interesse. E por isso que é importante, quando escolhermos uma doutrina, no caso escolhemos a doutrina espírita, o espiritismo, a teoria espírita é fundamental para a gente ter aquela base, aquela orientação, aquela força, aquela esperança diante de tantas situações difíceis que, infelizmente, ainda a gente vai passar. Só que o Evangelho de Jesus, ele vai nos dar muitas vezes o esclarecimento de como, em alguns casos, a gente pode evitar, outros casos a gente pode resolver, e, infelizmente, em outros casos a gente vai ter que aceitar, pelo menos por enquanto. Então, a cura está dentro de nós, talvez seja o mais importante para cada um de nós. A nossa cura interior, a nossa evolução moral. E a partir daí, talvez venham facilidades físicas, materiais, beleza, maravilha. Mas se não for possível, vamos tocar a nossa vida da melhor forma possível, mesmo assim, com fé em Deus, com fé no Evangelho de Jesus e tocando a nossa vida, né, Luísio? Exatamente, Jorge. E esse fato de falar que a cura está dentro de você, a cura está dentro de cada um de nós, é preciso que a gente acredite naquilo. Eu até comentei numa live desta semana que tem uma pessoa que ela é evangélica e ela passou por um problema de saúde muito difícil e ela se viu curada. E ela repetia várias vezes um mantra para ela, importantíssimo. E ela dizia assim: estou curado e liberto em nome de Jesus. Amém. Era uma forma que ela utilizava, repetindo, reverberando, falando até em voz alta, tomando banho, quando estava assim, antes de dormir, a hora que acordava, para que aquilo reverberasse e se tornasse, né? Para que as suas células acreditassem naquilo que ela falava. E quando você acredita naquilo que você está falando, o teu cérebro já começa a plasmar. É um processo que vai se ajudando. É como que a gente está dizendo. Não adianta só você ficar pensando, ah, eu vou fazer só o tratamento espiritual, vou abandonar o tratamento médico. Não. Se você está fazendo um tratamento médico, continue o tratamento médico, faça o tratamento espiritual, busque ajuda medicamentosa, porque nós somos seres encarnados e passamos pelas dificuldades inerentes à matéria. Só que precisamos começar a mudar o rumo das nossas vidas. É importante e a gente busca novamente mais um trecho da música. Faça a sua parte e abre o seu coração. O que acontece? Se você tem que fazer alguma coisa. Se você ficar de braços cruzados, reclamando da vida, ó céus, ó vida, ó azar, e não fizer nada para a sua melhora, você não vai ter a melhora. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não tem a questão do Evangelho? Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, né? Pedi e obtereis. Se a gente não pede, como que a gente vai obter? Então tem que pedir, mas pedir com fé, com certeza, já acreditando naquele acontecimento. E a gente traz até um exemplo, uma piadinha um pouco engraçada. Conta-se que num determinado
numa determinada cidade do interior do Nordeste, onde a chuva era uma coisa extremamente rara e havia mais de 6 meses, quase 8 meses sem chuva. E veio um padre novo para a cidade e os fiéis ali da comunidade ficaram todos felizes e foram em caravana pedir para que o padre orasse para eles, para que mandasse chuva, para que orasse aos céus para que mandasse chuva. E o padre, então, muito solícito ao atendimento da comunidade, falou: perfeitamente, meus irmãos. Então vamos fazer o seguinte: seis amanhã, né? 6 horas da manhã, vamos estar aqui todos juntos aqui na frente da igreja para que a gente possa orar a Deus para que possa mandar chuva para nós aqui na nossa região. E assim fizeram. No dia seguinte, aquela multidão de pessoas da cidade e da região, todas vieram lá, lotou o pátio ali da igreja. E o padre, então, chegou assim, falando para eles no seu sermão, antes de fazer a oração. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para louvar a Jesus, para louvar a Deus, rogando as bênçãos do céu para que nos envie a chuva. E vocês nos pediram para que nós orássemos. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês têm a fé, têm a certeza absoluta que se eu orar a Deus pedindo a chuva, que Ele vai mandar a chuva? Todo mundo numa única voz. Sim, vamos ter a certeza que vai chover. Aí o padre devolve para eles: quantos de vocês trouxe o guarda-chuva? Ninguém havia levado o guarda-chuva. Então a nossa fé tem que ser ativa, pois a fé sem obras, né, como diz no Evangelho, é morta. Nós precisamos ter uma fé ativa, trabalhar acreditando na nossa transformação. E ela só acontece a partir do momento que, muitas vezes, uma mudança de rumo nos coloca no trilho certo. E a gente tem que compreender que, às vezes, as dificuldades que chegam para nós, se vem uma doença, se vem um problema de ordem emocional, um problema de ordem financeiro, dá para nós uma chacoalhada e que a gente perde até o rumo. Mas espera um pouquinho. Aí eu falo: por que que está acontecendo? Qual que é a razão e o porquê? Onde que eu tenho que estou errando? Aí eu acordo e tomo um novo rumo da minha vida. E aí eu sigo em frente. Fala, Jorge. É isso. Mas é esse o caminho mesmo, né, Luiz? Tentar aproveitar a vida de acordo com as nossas possibilidades, né? Mas aí é bom você encerrar sua parte, Luiz. Bom, faz a sua conclusão final aí. Eu acho, né, que esta música, né, como todas as outras do grupo Farol Luz, que a gente recomenda, né, aos amigos que não conhecem, é só digitar lá no YouTube, né, Grupo Farol Luz, e o Enio vai disponibilizar, como eu falei para vocês, a letra, o link, né, do YouTube desta música, O Poder da Cura, e nós vamos trazer novamente essa reflexão, né? Imaginemos essa cena, né, que você está ali debruçado na janela e aí você sente uma paz, né, porque você está em meditação, em sintonia com a espiritualidade. E aí, naquele momento que você está em sintonia com a espiritualidade, a gente olhando para o céu, a gente sente uma luz se aproximar. E sentindo essa luz se aproximar, nós vamos ter a intuição, né? Nós não temos ainda a capacidade mediúnica da audiência, da visão, mas de repente a intuição vem nos falar. E é importante que a gente tenha ligação, né? Que a gente anda muito distraídos. Então é importante que a gente mantenha a conexão espiritual para que a gente possa receber as intuições da espiritualidade. E quando às vezes estamos passando por essas dificuldades do caminho, entrando em sintonia com a espiritualidade, nós vamos receber uma voz que vai falar para nós. A cura está no amor. Amar, como o apóstolo João falou, Deus é amor. Então nós temos que desenvolver o amor dentro dos nossos corações. Excluir a mágoa, o ressentimento, a inveja, a maledicência, a intemperança, a impaciência e vibrarmos amor e ficarmos felizes pela felicidade do próximo, pois a gente está dando já um primeiro passo rumo à evolução espiritual. E lembrarmos, né, que se nós não quisermos
continuar persistindo nos erros, nós temos que mudar. Mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar as nossas palavras, pois as palavras têm poder. Então eu preciso mudar a minha forma de pensar, de falar e de agir. Pois quando eu faço isso, a caridade se faz presente em minha vida. Eu começo a amar ao próximo como a mim mesmo. Amando a mim mesmo, eu consigo amar o meu próximo e, consequentemente, amar a Deus. E, continuando na melodia, fazer a nossa parte, né? Abrir o nosso coração, sem medo, sem preconceito, sem qualquer marca de desespero, abrir o coração para o amor, para a vida, pois a cura está dentro de cada um de nós. É isso aí. Isso. Ah, alguma observação, Enio? Alguma colocação? Só aqui agradecendo o pessoal que estava nos acompanhando que veio pelo Aloysio, né? Vamos dar uma boa noite para Débora Areal, Regina Barbosa, Ari da Costa Rieger, que estão nos acompanhando, e, e a Marlene Pisoni Teixeira, o seu André Aires pelo Facebook. Boa noite para vocês todos, obrigado pela companhia e podem continuar. Bom, então, Enio. Então, Luiz, eu vou dar os avisos da casa, para a gente começar o nosso encerramento. Depois dos avisos, aí você faz a prece para a gente finalizar, tá bom? Perfeito. Então, sempre lembrando que a Fraternidade Espírita Maria continua sempre com a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para formar cestas básicas. Para quem puder nos auxiliar, agradecemos muito, com certeza. Um pouquinho que seja, já vai fazer uma grande diferença para as muitas famílias que procuram a nossa casa para pedir ajuda realmente, tá? Então, a casa fica disponível para quem quiser levar pessoalmente de terça e quarta, das 19h30 até umas 22 horas, e sábado das 8 horas, mais ou menos, até umas 16 horas. Nós estamos na Rua Solar dos Pinheiros, 388, Vila Industrial, pertinho da Estação Vila Tolstói do Monotrilho. Mas qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, manda um zap aqui para o 11, estamos em São Paulo, 11 947586327. Tá, 11 947586327. E também, para quem se disponibilizar na ajuda financeira, eu sempre repito, tendo a certeza de que a ajuda vai ser bem direcionada e vai ser muito bem aproveitada de qualquer valor, tá bom? Independente do valor, tá? Hoje se faz muito Pix, né? O Pix da casa é o CNPJ 07 123 337 001 000135, tá? Mais qualquer dúvida, manda um zap lá para o 11 947586327, tá bom? Qualquer ajuda vai ser de grande importância para essa turma, tá bom? E os nossos programas Momentos de Luz, toda terça e quarta, presencial e online, quinta e sábado só online, sempre às 20 horas, online pelo nosso canal do Facebook e YouTube. Aproveitem, se adicionem lá no nossa família do YouTube, Fraternidade Espírita Maria, aumentem a nossa família, tá? Então, terça-feira que vem, dia 7 de outubro, 20 horas, pelo Facebook, YouTube e presencialmente, nosso amigo já de muitos anos, Aderbal Luiz Sereno. O tema do Aderbal, meu fardo é leve e suave é o meu jugo. Tá? Então, terça-feira, dia 7, 20 horas, online e presencial. Aderbal Luiz Sereno, falando sobre meu fardo é leve e suave é meu jugo. Quarta-feira, dia 8 de outubro, 20 horas, também presencial e online, Renan Riedel. O Renan trazendo o tema conduta. Tá? Então, quarta-feira, dia 8, 20 horas, online e presencial, pelo Facebook e YouTube da casa,
Renan Riedel, tema conduta. Na quinta-feira, só online, só pelo YouTube e Facebook, às 20 horas, a Cida Mello. A Cida trazendo o tema A Arte de Saber. Tá? Então, quinta-feira, dia 9 de outubro, só online, 20 horas, Cida Mello, tema A Arte de Saber Viver. E no sábado, também só online, 20 horas, o Cláudio Luxizano. O tema do Cláudio, conectividade versus espiritualidade. Então, Cláudio acho que é da casa Caminho da Luz, né, Enio? O tema do Cláudio é isso? O tema do Cláudio, conectividade e espiritualidade. Tá? Então, no sábado, só online. E sábado de manhã, lembrando que sábado de manhã a casa também funciona normalmente. Temos palestras, atendimento, passes. Só que sábado é só presencial. Tá? Então, sábado começa às 9 horas, chega um pouquinho antes das 9. Rua Solar dos Pinheiros, 388, Vila Industrial, pertinho da estação Vila Tolstói do Monotrilho. Vai ter a presença do Henrique Pascoal com o tema ainda em aberto. Tá? Então, sábado de manhã, só presencial, 9 horas, Henrique Pascoal. E lembrando também que toda segunda-feira ainda estamos no estudo do O que é o Espiritismo. Está quase finalizando, tá bom? Seu Genival Batista, toda segunda-feira, 19h45, às 21h15, presencial e online, tá bom? Quem tiver interessado, Rua Solar dos Pinheiros, 388, Vila Industrial. E depois do terminado o que é o Espiritismo, seu Genival vai entrar no livro. Me deu um branco agora, Enio. Dos espíritos. Oxe, nossa, o negócio tá feio. O livro dos Espíritos. Ele vai entrar no livro dos Espíritos, tá bom? Então toda segunda-feira, presencial e online. E o seu Geneval, ele sempre abre para perguntas, questionamentos, de preferência com perguntas relativas ao tema do dia, tá? E normalmente ele responde na hora mesmo, tá bom? E aí, lembrando o nosso canal do Instagram, né? Asa. Também tem um canal no Instagram, para vocês acessarem, certo? Agora a sua vez, Luiz, faz o seu merchandise. Bom, então, né, avisar os amigos que nós temos um canal no Instagram, né, um perfil no Instagram, que é o @reflexões.aloysio, onde fazemos live às segundas e quartas-feiras, estudando o livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Na primeira quarta-feira do mês, a começar a primeira quarta-feira de novembro, Momentos com Jerônimo Mendonça, pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. Fica o convite para estarem conosco segundas e quartas-feiras, 22 horas, lá no nosso Instagram, onde nós temos amigos queridos que estão aqui conosco, como a Leninha, a Débora, a Regina, o Ari, amigos queridos que a gente fica muito feliz que estarem aqui também conosco. E só dar um alô para o nosso querido Cláudio Padilha, que mandou a mensagem para nós, que está assistindo a nossa live. O Cláudio Padilha, lá de João Pessoa, na Paraíba, autor da letra desta música, que realmente possibilitou-nos que a gente fizesse a live baseada nela. Gratidão, Cláudio, pela Tem, inspiração, pela presença também na live, assim como os amigos que estão sempre nos acompanhando. pode fazer a nossa oração para finalizar, Luiz, por favor. Ok. Convidamos então os queridos amigos que nós possamos, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus, nosso Pai, a nossa prece de gratidão pelo dom da vida. A Jesus, o nosso querido amigo, irmão maior, companheiro de todas as nossas jornadas, que Ele possa continuar nos protegendo, amparando e abençoando. Aos nossos benfeitores espirituais, que possam continuar também
nos intuindo, nos orientando, trazendo sempre o direcionamento correto para a nossa jornada. Que o Divino Amigo possa abençoar os nossos melhores propósitos, derramando bênçãos em cada um dos lares desses amigos que aqui nos encontram, reunidos em pensamento e em coração. Que a Mãe Santíssima possa abençoar o trabalho da Fraternidade Espírita Irmã Maria. E em louvor à Mãe de Jesus, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade, agora e para todo sempre, e que assim seja. Agradecidos pela oportunidade, pelo convite, pela parceria do Jorge, do Enio e de queridos amigos nesta noite, nós queremos desejar que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Até uma